Boa tarde, meu nome é Jéssica e o meu orientador é o professor Fernando. O meu trabalho é portabilidade do modelo de propagação de doenças a partir da abordagem de desenvolvimento dirigidos a modelos com agentes, MDD fora BMS. Introdução. As simulações baseadas em agentes, elas utilizam agentes simulados, que são como pessoas e animais. Elas também possuem atributos próprios, como o tempo de vida e até o estado de saúde, para reproduzir um fenômeno que se deseja analisar. Essas simulações geralmente são desenvolvidas em plataformas específicas que possuem uma linguagem de programação. Como exemplo, temos a NetLogo e a Repest. Temos um exemplo de uma simulação com agentes na plataforma Repest, e ela representa uma simulação de humanos e zumbis. Os zumbis, que são os quadradinhos azuis, eles vão se movimentar em direção à maior concentração de humanos, que são essas bolinhas. E esses humanos, ao verem os zumbis se aproximando, eles se afastam. Mas eles têm uma certa quantidade de energia que vai sendo gasta a cada movimento. Então, quando não tiverem mais energia, eles acabam ficando parados e são infectados. Por exemplo, esse aqui era um humano que foi infectado por esse zumbi. Aqui, então, é o gráfico de saída e conta a quantidade de agentes ao longo do tempo. Então, no TIC 89, temos 73 agentes humanos e 32 zumbis. O desenvolvimento dirigido a modelos é uma abordagem para desenvolvimento de softwares que não se baseia em linguagens de programação. Ela utiliza abstrações específicas de domínio para a modelagem de sistemas, como a utilização de diagramas UML para a geração do código-fonte. Isso gera produtividade e menor custo. Foi a partir da MDD que surgiu a abordagem MDD for ABMS, que ela utiliza a ferramenta Abstract-Me para definir elementos abstratos que são capazes de suportar elementos para simulações com agentes e que não depende de plataforma. Então, quando essa abordagem MDD for ABMS foi desenvolvida, ela gerava código-fonte apenas para a plataforma NetLogo. Isso gerava limitações para quem utilizava outras plataformas. Em 2019, Rafael Tenfen desenvolveu o gerador de código para a plataforma Repest e propôs como trabalho futuro a portabilidade do modelo de propagação de doença. Então, a proposta desse trabalho foi justamente essa, desenvolver essa portabilidade utilizando a abordagem MDD for ABMS. Como dito anteriormente, a MDD for ABMS atualmente já era executável para a plataforma NetLogo e recentemente para a plataforma Repest. Porém, o modelo de portabilidade do modelo de propagação de doença não foi desenvolvido. Então, o problema considerado é justamente a portabilidade do modelo de propagação de doenças para a plataforma Repest. Esse modelo é muito importante na área de epidemiologia, sendo muito importante desenvolver a sua portabilidade. Como um objetivo geral, é oferecer então a portabilidade do modelo de propagação de doenças para a plataforma Repest, utilizando a abordagem MDD for ABMS. Como objetivos específicos, temos que, primeiro, entender como o framework do Repest funciona para poder desenvolver essa portabilidade. Essa abordagem MDD for ABMS, ela utiliza o gerador de código Expand para gerar códigos para a plataforma NetLogo. Então, foi utilizado o mesmo para gerar para a plataforma Repest. E por último, o objetivo é permitir que, ao clicar com o botão direito do mouse sobre o modelo, ele gere o código para a plataforma Repest. Fundamentação teórica. Uma simulação possui 5 elementos: um ambiente, que é o espaço onde os agentes se encontram, e também pode possuir outros elementos.
O ambiente pode ser de diversos tipos, como grid de 2 dimensões e grafos. Os agentes, que são as entidades inteligentes, eles são capazes de perceber o seu ambiente e tomar uma decisão para alcançar o seu objetivo. A interação, que seria a interação entre os agentes ou entre um agente e um elemento de ambiente, podendo ser então uma troca de dados ou uma negociação. Aqui ao lado nós temos uma simulação na plataforma Repest e representa uma simulação com 2 agentes, que seria a ovelha e o lobo, e um elemento do ambiente que seria a grama. Então, a interação entre o lobo com uma ovelha seria que o lobo se alimenta da ovelha. A mesma acontece da ovelha com um elemento de ambiente da grama, que ela vai se alimentar dessa grama. E uma interação entre ovelha e ovelha, ou lobo e lobo, eles se reproduzem. Também temos o ciclo de execução, que é o tempo de uma simulação, que é representado por steps ou tiques. Então, a cada tique, um ciclo de execução do ambiente e dos agentes é executado. E a saída, que elas são geralmente representadas por gráficos e podem ser coletados para analisar o resultado da simulação. O MDD é uma abordagem para o desenvolvimento de sistemas em que o modelo é uma abstração criada com os elementos de modelagem. A abstração criada ela pode ser reutilizada para gerar código-fonte equivalente ao modelo projetado. Portanto, vai ser a partir do modelo que o código será gerado de forma automática. A modelagem dos elementos do modelo deve estar relacionada com o ambiente de desenvolvimento. Os benefícios da MDD são produtividade, eficiência, reusabilidade e portabilidade. A abordagem MDD for WMS possui uma ferramenta de modelagem, que é a Abstract-Me, que ela permite ao projetista especificar a simulação através dos elementos que estão disponíveis na paleta de componentes. Então, vai ser a partir da modelagem que vai ser possível gerar o código de modo automático. O modelo da simulação vai ser formado apenas pelas características do agente e o detalhe da transmissão da doença. Aqui do lado nós temos um print da ferramenta Abstract-Me, onde ela vai oferecer os elementos para fazer a modelagem do modelo da simulação. Na simulação de propagação de doença é adotado o modelo compartimental de Kermack e McKendrick, que classifica os indivíduos em compartimentos. O mais simples deles é o CIR, o S para agentes que ainda não foram expostos a doenças, ou seja, aqueles que estão suscetíveis a doenças, o I para os indivíduos infectados e o R para os indivíduos que se recuperaram da doença. As transições entre os compartimentos são governadas por taxas, como o beta para a taxa de transmissão da infecção e o gama para a taxa de recuperação. Outros parâmetros eles podem ser considerados como a mortalidade e a imunidade temporária. O modelo compartimental é abstraído como máquina de estado, e esses estados são representados pelos compartimentos, que seriam esses aqui. Os modelos compartimentais, eles são enumerados nesse elemento compartments, e ela é atribuída à máquina de estado. Outros elementos de configurações são a caracterização da transmissão, que pode ser por contato ou proximidade, o tipo de duração, que pode ser determinística, probabilística, condicional ou customizada, e o tipo de mortalidade, que pode ser a todo momento, em momento específico após infectado, quando a condição ocorrer ou ao sair do compartimento. A infecção é especificada como uma transição do estado suscetível para o exposto ou infectado. Sempre que houver uma interação entre agentes, o modelo da doença do outro agente vai ser considerado. Ou seja, sempre que um agente estiver no estado infeccioso e o outro estiver no estado suscetível, pode ocorrer a transmissão da infecção. Na MDD for WMS, a interação é caracterizada pelo contato físico ou proximidade espacial. O atributo Interaction Type
vai especificar qual interação é considerada no modelo da simulação. A probabilidade de transmissão é a parte da interação e vai determinar quando o estado se moverá para o estado de transição alvo ao ocorrer esta interação. A progressão vai ser representada como uma transição governada por taxas relacionadas com a duração de cada compartimento. A duração de um compartimento específico é especificada pelo triangle kind associada com a sua transição, que também pode possuir uma cláusula de guard. Os triangle kinds então pode ser always, time, probability ou conditional. As mortes, elas são especificadas como uma transição para um pseudo-estado chamado dead, cujo seu tipo é final. A sua triangle kind é sempre probability, que corresponde à taxa de mortalidade. Os tipos de mortalidades foram falados no slide anteriores, e então as três primeiras, que são a todo momento, em um momento específico após infectado, e quando a condição ocorrer, elas serão via condição guard, enquanto que ao sair do compartimento será via pseudo-estado do tipo choose. O tipo em momento específico após infectado vai possuir um valor na guard para especificar o momento, caracterizado por um time expression. A introdução da infecção ela está fora do escopo da gente, ela vai ser tarefa do controle da simulação. Então, todos os elementos que controlam a introdução são especificados como Infection Introduction Model, que são então acessados por esse controle. E aqui temos então nela o tipo da quantidade, o critério de seleção e a periodicidade. A Repest é uma plataforma para desenvolver simulações baseadas em agente que pode utilizar a linguagem Java. Então, aqui ao lado temos o ambiente Repest, onde foi desenvolvido a simulação de humanos em zumbis utilizando a linguagem Java. Então, aqui temos esse método STEP com esse schedule method, que vai indicar que a cada tique da simulação, esse método vai ser chamado. Também temos esses outros métodos, que seriam as habilidades do agente, para se movimentar e para infectar os humanos. O Expand é uma engine para a definição de templates textuais. Com ele, então, é possível gerar qualquer documento textual, assim ele gera qualquer código de qualquer linguagem de programação. Ele possui uma linguagem de especificação de regras para a geração do código. Essas regras elas estão especificadas através dos meta-elementos que estão contidos em um metamodelo e definem as propriedades de cada elemento para a geração do código. Ele também é capaz de criar arquivos com textos e que até criar a sua extensão. Então, aqui nós temos um exemplo de um metamodelo de uma liga de boliche, e aqui ao lado nós temos o código Expand para a geração do código HTML a partir dos meta-elementos desse metamodelo da liga de boliche. Desenvolvimento da inovação. Para desenvolver o código Expand, foi necessário identificar o modelo XM gerado e também os elementos, funções e comandos disponíveis na plataforma Repest. Como a linguagem pode ser em Java, optou-se por desenvolver a doença como uma classe e formar um relacionamento de composição com um agente. Foi decidido no código-fonte Java Repest do agente que a doença seria representada com um objeto para caracterizar os detalhes dela. Assim, para cada doença que o agente possuir, terá um atributo da doença e também possuirá atributos relacionados com o gráfico de saída, que são esses dois, caso for configurado o gráfico de saída. Ele também terá métodos para atualizar esses compartimentos. Então, ele estava no compartimento S e foi para o I. Então, ele chama esse método para passar o método ou para passar o atributo que estava no S para o I, para poder contabilizar no gráfico de saída mais um agente no compartimento I e menos um no compartimento S.
E também temos o método de gerenciamento da doença, que faz toda a transmissão e a progressão da doença. E esse método vai chamar métodos do objeto da doença para realizar essas ações. Foi identificado na classe da doença que precisaria de um atributo boolean para verificar se o agente ainda está vivo, um array de char para guardar os estados do modelo compartimental da doença, por exemplo, se for o modelo CIR, então ele guardaria o S, o I e o R, um char para guardar o compartimento atual, por exemplo, o agente se encontra no estado suscetível, então aqui ele vai ter um S, vai guardar o S, e esses outros atributos estão relacionados com a progressão e a mortalidade. Se a progressão for do tipo determinística, ela terá este aqui, a duração do compartimento. Caso for outro tipo de progressão, ele não vai apresentar esse e não vai apresentar nenhum outro, porque vai ser feita tudo dentro de um método, sem necessidade de atributos. E esses dois últimos estão relacionados com a mortalidade, então só vão aparecer caso for especificado uma mortalidade no modelo da simulação. Esse double vai guardar a taxa de mortalidade, e esse aqui só vai existir se for em um momento específico após infectado, para guardar justamente o momento. Se não for esse tipo de mortalidade, não vai ter este atributo, então também nos métodos, foram desenvolvidos métodos para atualizar o compartimento. Isso está relacionado com a progressão da mortalidade. Então, quando ele for do estado S para o I, então ele vai atualizar o compartimento. Então, é necessário esses métodos. Também, na progressão, também vai ser verificado a possibilidade da mortalidade, caso existir. E também é feito métodos para a transmissão da doença. Nesses métodos, ele vai verificar, então, o tipo de transmissão que foi configurado no modelo da transmissão, se foi por contato ou proximidade, então vai achar os agentes que estão próximos de acordo com essa configuração do modelo. Aqui está a definição da classe do agente, que foi desenvolvida por Rafael Tenfen, e como eu falei no slide anteriores, tiveram que ter novos atributos e métodos para poder acrescentar a habilidade de propagação de doença. Então, esses templates que estão em azuis foram templates criados pelo Rafael Tenfen, onde eu só adicionei trechos de códigos, e esses que estão em vermelho foram templates novos que eu criei desde o zero. Então, nesses templates dos atributos dos construtores do getter e setters, foram acrescentados trechos de códigos para a geração dos atributos que estão relacionados com a doença e com gráfico de saída. Então, ele verifica se possui uma doença e se possui um gráfico de saída para poder instanciar esses atributos. Então, no método STEP, que é o método que é chamado a cada tique da simulação, foi adicionado um trecho de código que chama o método de gerenciamento da doença, que é o Disease Compartmentals, que corresponde ao template da linha 15. Lembrando que também só vai ser chamado caso esse agente possuir a doença. Esse método Update Compartments foi um template que eu adicionei, foi do zero, não foi adicionado trecho de códigos em algum já existente, né? Eu que elaborei ele. E ele está relacionado com o gráfico de saída. Ele, então, atualiza o compartimento do agente de acordo com o modelo compartimental da doença do agente. Esse, então, seria o template do principal método, que é o método de gerenciamento da doença no agente. Ele verifica se o agente, então, está infectado para verificar, então, toda a possibilidade da transmissão da doença. Ele também faz a progressão da doença, como vou ir do I, agora está na hora de ir do compartimento I para o R. Ele faz isso de acordo com as configurações no modelo da simulação. E também verifica a possibilidade da morte, também de acordo com o modelo da simulação. E ele também chama aquele método que eu falei no slide anterior, que seria do template Update Compartment, para atualizar o compartimento.
E todos esse gerenciamento é feito através da chamada de métodos do objeto da doença. Código Expand, que define a classe da doença. Eu desenvolvi ele todo, não existia anteriormente como existiu do agente, e eu fiz baseado naquele diagrama, verificando todos os atributos que ele precisaria, bem como todos os métodos. Vou falar de cada um, ele realiza todos os imports em cima, o nome da classe dele vai ser de acordo com a definida no modelo da simulação. Eles vão nos templates de atributos, construtores e getters e setters. Eles são criados, então, aqueles atributos padrões que estão relacionados com a infecção e a progressão. E também pode conter os atributos que estão relacionados com a mortalidade. E esses vão depender, então, da configuração no modelo da simulação. Esses outros métodos foram criados e estão relacionados com a progressão da doença. Eles vão ser chamados sempre que for para uma doença ir de um compartimento para o outro. Como eu falei anteriormente, né, se ele estiver no compartimento infeccioso e estiver indo para o recuperado, então esses métodos vão ser chamados para fazer essa atualização e também vão zerar a duração do compartimento. Por exemplo, era da progressão do tipo determinística. Aí, quando chega no 10, por exemplo, aí chegou no 10, então ele vai atualizar para o próximo, vai fazer a progressão. Então, a duração do compartimento infeccioso vai ser zerado, né? Para indicar que ele já não está mais naquele compartimento. Esse template, ele cria, então, um método que será chamado pelo agente sempre que for para realizar a progressão da doença. E nesse método, ele também chamará outro método que será explicado mais à frente, que corresponde ao template Transition Value. Esse template também vai criar um método que vai ser chamado pelo agente, e aqui ele é chamado para verificar a possibilidade da infecção. Esse método também chama o outro método, que é o mesmo do anterior, que aquele corresponde ali ao template do Transition Value, e vai ser explicado logo à frente. Esse template, ele cria o método que vai retornar os agentes que estão suscetíveis e pode ser infectado. E ele também é chamado pelo agente. Esse template, ele vai chamar os métodos que eu vou explicar agora. Então, eles vão fazer toda a verificação do tipo de transmissão do modelo da simulação para poder encontrar aqueles agentes que estão próximos e retornar para o agente, para ele então fazer toda aquela verificação se vai ser transmitida a doença ou não. Por fim, nós temos o principal método, que vai ser chamada pelos métodos anteriores, como já foi citado. Ele vai criar o método que vai realizar a transmissão, a progressão e a possibilidade da morte. Avaliação da portabilidade. Para testar a portabilidade foram escolhidos 2 modelos compartimentais, o CIR e o CEIR. Não teve nenhum motivo específico do porquê do modelo compartimental escolhido, nem como as configurações que foram feitas para testar. Apenas foram feitos testes e escolhido de modo aleatório. Esse CEIR possui o compartimento exposto a mais, e nas duas simulações então possui os agentes do tipo humano e PET, com as quantidades de 200 para o tipo humano e 100 para o tipo PET, nas duas simulações. Aqui é mostrado os modelos da simulação escolhidos para a introdução da doença. Então, foram escolhidos apenas para ser introduzidos nos agentes humanos, no tempo zero, no tique zero, uma única vez, de modo determinístico e seleção arbitrária.
Por exemplo, no modelo CIR, os agentes humanos foram uma quantidade de 20, enquanto que no modelo CEIR foi de 10. Aqui é especificado a transmissão da doença, então a interação entre agentes do mesmo tipo, como PET para PET e humano para humano, foi por proximidade de duas distâncias e agentes de diferentes tipos foram por contato. A probabilidade se encontra nessa última coluna. Então, por exemplo, no modelo CIR, temos humano para PET, aqui, o tipo foi contato, com uma probabilidade de 50%. Aqui se encontra a progressão da doença, todos foram do tipo determinísticos, com as suas durações especificadas nessa última coluna. No modelo CIR, para o agente humano, o compartimento I foi um modo determinístico com a duração de 10. O mesmo aconteceu para o modelo CIR, que também teve a duração de 10 do compartimento I. E por último, é especificada a mortalidade da doença. Ambos modelos foi ao sair do compartimento, com uma probabilidade de 20% no compartimento I do agente humano. São os gráficos de saída das plataformas. Aqui temos da NetLogo e aqui temos a da Repest. Cada simulação foi executada 20 vezes e seus dados de saídas foram passados por Excel, onde eles foram tabulados, foram tiradas suas médias e o desvio padrão. Nele podemos ver a quantidade de agentes ao longo do tempo, que é representado pelos tiques, e aqui embaixo temos a legenda do que cada linha representa. Por exemplo, do infectados por NetLogo, temos essa azul mais escura, que é representada por essa curva, aqui também no do humano e aqui do PET, e o infectados na Repest é essa amarela, que seria essa aqui também. Nós podemos observar que as curvas seguiram o mesmo padrão nos dois agentes, e os desvio padrão, um ficou dentro do outro, um desvio padrão de uma plataforma ficou dentro do limite do desvio padrão da outra plataforma. Aqui temos os gráficos de saída para o modelo CEIR, só que agora eu vou mostrar na prática. Aqui nós temos então a ferramenta AbstractMe, que é onde é feita as modelagens. Então temos aqui nas propriedades dela o nome do projeto e aqui é configurado o ambiente. Clicando no Concern, aqui nós modelamos a simulação, possui dois agentes e aqui é o modelo da doença. O modelo compartimental se escolhe aqui, que nesse caso é o CEIR, e aqui é feita todas as configurações do modelo. Para gerar código, clicamos com o botão direito do mouse e tem aqui NetLogo e Repest. Vamos gerar para o NetLogo e vamos aqui abrir a simulação NetLogo. Então, enquanto está abrindo, vamos também gerar para a Repest. Aqui já. Tá. Aqui abriu o ambiente do NetLogo. E esse aqui é a interface da simulação. Aqui nós controlamos a velocidade e os tickets vão aparecer aqui. Clicamos no Setup para colocar os agentes e Go para ele ir. E aqui vão sair o gráfico de saída da simulação. Então, vamos para a plataforma Repest. Agora, vamos aqui onde que se roda o modelo. O meu computador é meio lento, então vou dar uma pause e voltar quando a simulação estiver já pronta. Esse é o ambiente da simulação do Repest. Aqui nós vamos configurar para a velocidade ser um pouco mais lenta.
E aqui vamos dar um play. Os tiques vão aparecer aqui. Os agentes eles vão mudando de cor de acordo com o seu compartimento. Então, os que estão em vermelho significam que estão infectados. Quando não tiver mais nenhum vermelho, é porque acabou, não tem mais como nenhum outro mais ser infectado. Agora vamos comparar os gráficos. Essa aqui seria do PET. Vamos ver que estão parecidos. E aqui dos humanos. Podemos ver que também segue o mesmo padrão. E agora vamos voltar para a apresentação. Aqui estão os gráficos do modelo CEIR, dos agentes PETs humanos no Excel. E aqui está as legendas. Podemos ver que tem esse compartimento exposto a mais. E como no modelo anterior, as curvas eles seguem o mesmo padrão. E apesar de estar um pouquinho mais distante, o desvio padrão de uma plataforma ainda fica dentro do limite do desvio padrão da outra plataforma. Então, conforme os gráficos de ambos os modelos, podemos dizer que é possível gerar a portabilidade do modelo de propagação de doenças para as plataformas NetLogo e Repest a partir do mesmo modelo, utilizando a abordagem MDD fora BMS. Conclusões. Esse trabalho trouxe a portabilidade do modelo de propagação de doenças criados a partir da abordagem MDD fora BMS. A portabilidade ela permitiu gerar código-fonte para a plataforma Repest. Para realizar essa portabilidade, foi utilizado as ferramentas da abordagem MDD fora BMS e foi aproveitado a lógica de geração de código que existia para a plataforma NetLogo, porém com as regras definidas para a geração de código Java para a plataforma Repest. O diferencial proposto nesse trabalho foi a extensão do gerador de código para a plataforma Repest do modelo de propagação de doença. Então, como sugestões de trabalhos futuros, temos os novos estudos com outros modelos compartimentais, como o PCIR e a customizada, e a progressão com a duração do tipo customizada. E esse seria o meu trabalho. Muito obrigada.